Esse aqui é o quadro Carteira Mirai, em que eu aporto R$ 500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero, desde o primeiro episódio. E isso a gente faz através da parceira aqui do canal, que é a EQI Investimento. Vem comigo. E antes de continuar, um cliente meu me perguntou o seguinte: Luan, o que seria melhor? Eu ter um caixa ali e aportar conforme as oportunidades, ou eu fazer esse aporte semanal que você vem fazendo aqui no Carteira Mirai? Bom, com grandes quantias, eu respondi, o ideal é você ter um caixa para aproveitar a volatilidade e fazer aportes substanciais no caos. Isso é melhor. Mas o objetivo aqui do quadro é mostrar para as pessoas que não têm ali um patrimônio gigantesco acumulado, milhões de reais, que elas também podem se beneficiar da volatilidade semanal com os recursos que elas vão poupando. Imagina a situação de um Uber, de um profissional liberal que seja, que ganha semanalmente ou ganha por dia, e essa pessoa está poupando, maravilha! E aí vamos supor que ela consiga, acumular R$ 500 por semana, então eu faço o aporte semanal. Nesse caso, fazer o aporte por semana é melhor do que fazer por mês, que aí você está se aproveitando de maiores oportunidades do mercado, porque eventualmente, se você acumular tudo isso, deixar em caixa, aportar só no mês, talvez você perca as loucuras do senhor mercado. Então, esse é o propósito. E começando aqui com o Ibovespa, olha só, caindo 0,5%, só que ele vem corrigindo. Nos últimos 5 dias já deu uma correção de mais de 5%. Ainda estamos no mercado de alta. Do topo, a correção é de 6,62%. E o gatilho para essa correção a gente sabe, que é o conflito bélico no Oriente Médio. E a verdade é que o Ibovespa só não está caindo mais porque ainda subsiste um apetite por risco em mercados emergentes, mas principalmente porque a Petrobras não deixa. Petrobras está subindo tanto com essa alta do petróleo que superou os $100 o barril, cara. Há pouco tempo atrás a gente estava com medo do petróleo cair abaixo de $60 e estava acontecendo. Só que bastou isso aqui, bastou o Irã ali fechar o Estreito de Hormuz que, cara, o petróleo disparou e o Trump tá com medo. Isso aqui é inflação global na veia. Até o Brasil tá com seu receio. Claro, $100 é um patamar alto. E eu falo que Petrobras não deixa, porque Petrobras, nesse dia de alta do petróleo, subindo nesse momento agora, mais de 10%, a Petrobras, o que está acontecendo com ela? Ela está subindo 4%. E como ela tem uma representação significativa no Ibovespa, isso dá uma segurada na queda. Que outras ações aí, Vale mesmo, caindo quase 2% nesse momento. E vale ressaltar o seguinte: o petróleo, ele tinha saltado ainda mais, só que teve uma redução porque os países estão buscando soluções, destravar reservas, aumentar a produção. E por incrível que pareça, ter acumulado ações de petróleo antes desse conflito foi uma decisão excelente nos portfólios. E agora a Petrobras se tornou uma ação defensiva, olha só, segurando volatilidade do portfólio. Incrível, né? Olha como tudo é imprevisível. Não só a Petrobras, ações petrolíferas como um todo. Na nossa carteira Mirai aqui a gente colocou PetroRio. Na carteira principal, a minha carteira pessoal, eu tenho Petrobras e PetroRio. Indo aqui para o Boletim Focus, que nós acompanhamos semanalmente. Isso aqui já era esperado, tá? Câmbio, caiu um pouquinho a projeção do mercado, insignificante, mas o que aconteceu por conta dessa alta do petróleo? O mercado, que há uma semana estava pensando em Selic a 12%, algo que eu não acreditei e não acredito que vai acontecer, pelo menos não nesse ano. Mas ainda assim, o mercado esperava 12, agora subiu para 12,13. E aí você vai me perguntar, por que, cara? Por que o mercado mudou tanto assim tão rápido? É que petróleo subindo, já tem gente falando em petróleo a $150, o mercado enlouqueceu. A incerteza gera opiniões extremas para ambos os lados. Mas enfim, o fato é que, por mais que a Petrobras ela possa segurar preços do petróleo internamente, gasolina, diesel, uma hora ela vai ter que reajustar para cima. Não tem como segurar isso aqui ad eterno. E aí o mercado já coloca, bom, petróleo mais caro significa o quê? Significa inflação mais alta. Inflação mais alta significa a Selic não poder cair tanto. Então essa é a visão do mercado. E aqui a visão tá certa, tá? Não tem como. Ainda mais olhando para esse Copom e esse Banco Central de postura conservadora. É o que a gente está vendo nessa gestão. E aí quando você olha aqui para a curva de juro, fechamento, você nota o seguinte, que fechamento para 2.520 dias úteis, ou seja, 10 anos,
o pré-fixado saltou para 14,15. Está muito alto. A inflação implícita, que estava abaixo de 6%, agora está em 6,11%. É esse medo do petróleo. Isso aqui acaba gerando o quê? Nos modelos de valuation, maior prêmio de risco exigido. Porque vamos lá, vamos pensar o seguinte. Se antes eu estava exigindo para 10 anos, considerando que eu adote o pré-fixado como taxa de desconto de 10 anos, eu estava adotando 13, alguma coisa, 13,7, agora que eu estou exigindo 14,15, as ações dos fundos imobiliários precisam cair, fundo imobiliário de tijolo. Eles precisam cair para justificar essa nova exigência de retorno. É por isso que as ações caem nesses momentos. Não significa que as empresas irão automaticamente lucrar menos. Claro, o mercado especula que alguns setores vão acabar piorando. E um desses setores é o varejo, porque a inflação pega no varejo. Então isso aqui é um ponto que vai afetar algumas ações do nosso portfólio aqui, dos nossos portfólios, tanto do meu pessoal quanto o carteira Mirai, mas faz parte. Não era um evento previsível. Vai ter gente que vai falar, já sabia que ia acontecer, beleza. Mas de nada adianta opinião sem colocar em prática. Opinião sem skin the game é a mesma coisa que nada. Então se você agiu de maneira de acordo, né, com a sua opinião, beleza. Então você merece meu respeito e de qualquer outra pessoa. Agora, se você só fala, você é o cara que só fala, então sua opinião é a mesma coisa que nada. Bom, o fato é, varejo com mais volatilidade, como um todo, taxa de retorno ou prêmio de risco aumentando nesse cenário, a atividade econômica no Brasil, conforme esse indicador aqui do Banco Central, que é o IBC, havia dado uma recuperada, mas talvez isso aqui decline em virtude da inflação, não sabemos, é só para você ter isso aqui em mente. E Petrobras, né? A quase R$ 43, na verdade agora, a quase 44. E aí eu preciso fazer aqui uma ressalva, que é a seguinte, eu fiz um último vídeo falando de Petrobras, analisando o resultado, e por mais que a visão seja de maior investimento pela Petrobras, ou seja, menor fluxo de caixa livre, o que geraria menores dividendos, isso é para uma hipótese de petróleo a $70 e até abaixo disso. Agora, pensa numa hipótese de petróleo ficar acima de 100, 30% de diferença no preço do barril do petróleo. Isso vai gerar impacto positivo nos dividendos, porque o dividendo, ele é o quê? Uma representação do lucro, uma parte do lucro. O lucro acompanha a alta dos preços, assim como a baixa dos preços. Então, a depender do preço que o indivíduo consegue comprar um ativo, sendo uma empresa de commodity que está extremamente correlacionada com a commodity, se você antes projetava um yield de 9, 10% em Petrobras, a depender do preço, quando o petróleo estava abaixo de 70, agora a 100, se isso for o novo normal por algum período, você vai ter que reajustar também seu dividendo para cima. Simples assim. Então é só importante ter isso em mente, para você não achar que, eu achei que o dividendo ia ser menor, o que aconteceu? Tudo bem que a Petrobras, como eu disse, segura preço, mas isso tem limite. Dados da Abicom já tratam aqui de uma defasagem do diesel, recorde, da ordem de 58%. Então é difícil você suportar isso aqui por tanto tempo. Uma hora vai ter reajuste. É que tem aquele detalhe também, eu consigo segurar preço enquanto ainda, a especulação é de curto prazo. A gente sabe como é volátil esse mercado. Depois dá uma tranquilizada, eventos imprevisíveis que acontecem na geopolítica podem estabilizar o preço. E aí você acabou reajustando muito rápido, não necessitava, para fins políticos. Petrobras e política de preços da Petrobras tem fim político. Isso aqui pega mal. Então, de todo modo, a gente pode esperar sim um reajuste. E isso o mercado já está esperando, até por isso que espera uma Selic não tendo um corte tão relevante quanto se pensava ao longo de 26. E aí temos a PetroRio. Rapaz, eu realmente não esperava uma alta tão expressiva assim, de 52% apenas nesse ano. Só nesse momento subindo 5%. E eu tinha falado num vídeo falando de petrolíferas, olha gente, PetroRio é mais bem vista pelo mercado. Por mais que ela não tenha o menor custo de extração do mercado, que é da Petrobras, ela é mais vista, mais bem vista, é assim que funciona. E isso está se refletindo na prática, com toda essa alta. É uma ação que, por mais que não pague dividendos, já há diversos comentários, até da gestão, falando em destravar dividendos, porque é uma coisa simples, gente. Não paga nada, não quero. Não é recomendação de compra aqui, até porque o preço atual não é atrativo. Mas pensa comigo o seguinte, como que a PetroRio conseguiu entregar tanto retorno assim? 28.000% em 10 anos. Como que ela conseguiu? Mera especulação do mercado? Não dá para sustentar a especulação por tanto tempo assim. Muito raro, ainda mais no Brasil. Isso aqui foi resultado de crescimento e geração de caixa. E a PetroRio,
Eu vinha falando, gente, ela vai dobrar a capacidade produtiva em menos de 2 anos. E é o que já está acontecendo. E aí, por sorte, pensando no acionista de PetroRio, o petróleo disparou ao mesmo tempo. Então ela já deveria subir simplesmente pelo aumento da capacidade produtiva sem a queda expressiva no petróleo. O que acabou acontecendo? Ela aumentou a capacidade produtiva, ainda tem mais espaço e o petróleo disparou. Só que vai chegar um momento em que não vai ter mais como crescer. Não vai ter mais. Ou vai crescer muito lento. Chegando nesse momento, ou não tendo oportunidades atrativas, porque não é só crescimento, você tem que achar ativos com rentabilidade, você vai ter que distribuir dividendo. Ou, em dado momento, vai ter uma desaceleração desse crescimento. E nessa desaceleração, eu vou ter dinheiro sobrando. Só que se as ações estiverem na alta, eu não posso usar esse dinheiro para recompra. O que eu vou fazer? Distribuir dividendo. É uma consequência de boas empresas quando elas não têm mais oportunidade de crescimento rentável. Simples assim. Então, sim, pagamento de dividendos pela PetroRio, talvez no ano seguinte ou no seguinte, 2028, eu não duvidaria. E excelentes dividendos a depender do preço que foi pago na aquisição pelo investidor. E uma atualização aqui da PetroRio, ela vai publicar o seu resultado de 2025, teve aqui uma queda na produção em fevereiro, em comparação com janeiro, que tinha batido 155 mil barris. Veja que mesmo com essa queda na produção, conhecida pelo mercado, as ações não caíram. A força do preço do petróleo é imparável. E essa queda decorre de alguns motivos. No campo de frade, a operação foi limitada pela campanha de testes de postos exigida pela ANP, que é o agente regulador, e pelos testes dos medidores multifásicos para o projeto Wahoo, que vai adicionar capacidade produtiva. A Prio vai chegar a 180 mil barris, gente. Vai chegar. No cluster Polvo e TBMT, houve uma falha pontual na turbina. Dá problema, normal. Em Albacora Leste, a produção foi afetada pela manutenção preventiva. Em Peregrino, houve uma falha na geração de energia no campo. Falhas ali e tal, durou 3 dias e resolveu. E isso gerou essa queda. Só que tem o Wahoo que vai adicionar e a gente vai chegar a uns 170, 180 mil barris. E depois disso, se a Prio não tiver mais nada para comprar, a gente vai ter dividendo, vai ser uma consequência. Passando aqui para o Dr. Prev, tivemos aqui um fato relevante, que é uma atualização do caso transformação do Dr. Prev para Brad Saúde. As ações estão neutras hoje, ó, a 13,70, mas no ano acumula uma queda de 22%. O fato relevante é o seguinte, basicamente incluíram mais documentos naquele protocolo de justificação, né? Então é o seguinte, ó, houve ali pelo Bradesco o primeiro aditamento ao protocolo de justificação de incorporação de ações, aquilo que você já sabe, por meio do qual, além de outros ajustes sem qualquer impacto aos termos e condições da operação, então um mero aditivozinho, foram incluídas as informações decorrentes do laudo de avaliação, que foi citado. Então isso aqui, nada de novo, só incluiu esse documento ali no protocolo de justificação. Também nessa data, a companhia convocou a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 6 de abril para deliberar sobre tudo isso. É isso, uma atualização aqui para você, só o andamento desse processo. É provável que passe bem fácil, bem rapidamente também. E aí teremos uma nova empresa, o Odontoprev vai sair de cena, não vai mais atuar no segmento de planos odontológicos, vai atuar no portfólio de saúde como um todo do Bradesco. Isso é ruim? Não necessariamente. Depende do seu propósito. Se você tinha um propósito de uma empresa que teria um crescimento mais lento, mais um reloginho no pagamento de dividendos, tudo bonitinho, nesse sentido mudou a coisa para você, dentro daquela parte do seu portfólio que você destinava para uma empresa nesse sentido. Agora você vai ter uma empresa mais focada em crescimento, provavelmente, mas ainda com rentabilidade. A gente está falando de um portfólio aí da Bradesco Saúde, que tem uma rentabilidade geral aí próxima a 20%. Não é os 40% da Odontoprev, mas é 20% ainda excelente. Então mudou mais para um case de dividendos para um case de crescimento. É isso que mudou, tá? Se o crescimento vir com rentabilidade, maravilha, mas isso só o tempo vai dizer. Eu permaneço com a minha posição na carteira principal e também aqui, né? Na carteira Mirai. Mas que compra que a gente vai fazer nesse nosso aporte semanal? Odontoprev? Não. A compra vai ser em BB Seguridade. Sabe por quê? A ação está caindo em conjunto com o mercado. Ela é uma empresa que não é tão afetada pelo que está acontecendo. Abaixo dos 35, eu tenho uma perspectiva, mesmo no cenário pessimista, de receber 10% de dividend yield. Como? Vamos lá, BB Seguridade. Eu já fiz um vídeo explicando que, numa projeção conservadora, o lucro líquido, que fechou o ano de 2025 a quase 9,1 bilhões de reais, vai cair para 8,3 bilhões. E olha só, isso pensando numa Selic caindo para 12. Só que a gente viu que o mercado já está reconsiderando, não sem razão, nessa hipótese de inflação, por conta do petróleo. Então a gente poderia, na verdade, ter um lucro caindo para 8,4 bilhões.
Mas vamos manter o cenário pessimista de 8,3? Maravilha. É sempre importante ser pessimista nas projeções. O otimista precisa que tudo dê certo para ele. O pessimista não. Então, o que a gente teria? 8 bilhões e 300 milhões de lucro no ano de 2026. Qual o número de papéis da BB Seguridade? Só para recapitular, 2 bilhões. Então tá. Então eu divido isso aqui por 2 bilhões. O que eu estou fazendo aqui? Chegando no lucro por ação de BB Seguridade. 4,15. Como o payout da BB Seguridade gira em torno de 85%, eu multiplico isso aqui por 0,85. Eu chego a 3,52 de dividendo por ação provável para 2026. Se eu dividir isso aqui por 10%, ou seja, eu quero ganhar 10% de dividend yield, quer dizer que se eu comprar a BB Seguridade no cenário pessimista até os 35, eu vou ganhar 10% de dividend yield. Razão pela qual, nesse momento de mais volatilidade e incertezas quanto à inflação global, você comprar uma ação conservadora que te paga um dividendo de 10% não me parece um mau negócio. De novo, não é recomendação, é o que eu vou fazer aqui com o meu dinheiro. E isso a gente vai fazer aqui na nossa conta da EQI, parceira do canal Mirai Invest. Sim, o layout, que a estrutura é parecida com o BTG Pactual, por quê? Porque o BTG é sócio da empresa. O diferencial da EQI é o seu atendimento. É bem fora da curva. Você não vê gente insatisfeita aí falando mal da EQI, não, porque os caras realmente são muito bons. Se quiser abrir conta na EQI, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas vamos aqui ao nosso aporte, só dando uma olhadinha aqui na carteira. Ó, BB Seguridade é a maior posição, mas iremos aumentar, fazendo ela se tornar ainda mais robusta na carteira. Até porque, primeiro, preço médio está abaixo dos 35, é o que a gente quer, né? 35, 10% de yield, é isso que a gente precisa nesse momento. Arezo, não vamos aumentar a posição agora porque a gente quer ainda mais queda para justificar aporte na Arezo, uma vez que, como eu disse, o varejo tende a ser afetado negativamente com a inflação. Então vamos com calma aqui. Klabin, olha, o preço já começou a ficar legal de novo, mas não é o foco. Vamos concentrar, né? R$ 500. Vamos concentrar aqui em BB Seguridade. Suzano, preço bacana também, mas por hora, de novo, cuja oportunidade, eu vou concentrar em BB Seguridade. Banco ABC, legal também, mas a BB Seguridade é um dividendo mais óbvio, na nossa opinião. Odontoprev, também vamos deixar. PetroRio, questão de preço, vamos deixar. A Laide, caberia aporte porque hoje o desconto está excessivo, deixa eu te mostrar aqui. Indicador preço-valor patrimonial em 0,40, um desconto assim absurdo, mas a faca parece estar caindo, especialmente agora com a questão do varejo podendo sofrer em virtude da inflação, então daremos prioridade para a BB Seguridade. Banco do Brasil com dividendos baixos também não, e Bitcoin nesse momento a gente também não tem interesse. Então vamos em BB Seguridade. Está aqui o saldo na conta, R$ 500, que a gente manda semanalmente para a EQI. Home Broker, aqui estão as nossas posições. Vamos pegar a BB Seguridade, caindo um pouquinho agora. Vou aqui negociar, compra, resultado positivo no dia inclusive. Olha só que interessante. Vamos lá. BBSE, F, fracionário, né? Não dá para comprar 100 papéis. E aí a gente vai comprar aqui, ó, 15 ações. Dá para comprar 15 ações, tá vendo? Preço 33,95, que é o que tá agora. Ó, tá 92, 192. Comprar. Vamos ver se vai pegar. Se não pegar, a gente dá uma esticada. Não tem por que ficar brigando por centavinhos. Você pode esperar um pouquinho assim, mas também não fica perdendo muito tempo com isso, né? A diferença não é tão grande. Peguei então a 33,97. Não fiquei brigando por moedinhas. Pode cair? Pode, mas não se preocupe com isso. Fez o aporte, era no preço que você queria, está tudo certo, fechou. E a ideia é essa. Fez seu aporte, você tomou a decisão, seu racional está coerente, pronto. Não se preocupe com o resultado, preocupe-se com o método. Se você buscou um método racional e tentou ao máximo minimizar os efeitos das emoções que nos afetam, me afeta, te afeta, isso é normal, somos seres humanos, pronto, tomou a decisão. E aí, na próxima vez, você decide para onde você vai direcionar os seus recursos. E por isso você tem que estar aqui inscrito no canal Mirai Invest para acompanhar isso aqui e você ir pegando ali lições para o seu dia a dia. E de novo, se quiser conhecer a EQI, o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui em cima eu vou deixar para você o último vídeo do nosso quadro Carteira Mirai.